Amém? Ok. Abra sua Bíblia comigo para Mateus. Na verdade, Mateus não. Vamos lá para... Primeiramente a gente vai para Marcos, porque depois a gente vai para Mateus. Mas Marcos é um texto interessante. Só abre em primeiro capítulo, agora mesmo a gente vai vasculhar. O tema que eu escolhi hoje fala sobre confissão. Alguns conhecem essa mensagem, ou esse tema como a confissão de Cesareia de Filipe, porque essa confissão de Pedro foi feita lá em Cesareia de Filipe, uma cidade ao norte lá do Mar da Galileia. Jesus se refugiou com seus discípulos e lá ele teve uma conversa bem bacana com seus discípulos. Mas eu quero usar confissão aqui hoje à noite, não no sentido de 1 João 1,9, que diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Não é esse tipo de confissão que eu vou ensinar para vocês hoje à noite. Eu sei que você abriu em Marcos, mas você tem que respeitar os velhos, né? Os velhos às vezes esquecem das coisas. Eu quero ver um texto com você antes, Mateus capítulo 10, para você entender o tipo de confissão que eu quero ensinar para você hoje à noite. Mateus capítulo 10. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre as dificuldades que eles irão enfrentar, pregando o evangelho, falando de oposição, falando de perseguição e até mesmo morte. Mas aí então, ele diz assim, olha, vocês fiquem tranquilos, porque nenhum pássaro cai sem o consentimento de Deus, e vocês são mais importantes para Deus do que passarinhos. Então, não tenham medo, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. E aí no versículo 32 ele diz assim, Mateus 10, 32. Quem, pois? Esse pois é importante porque reporta tudo que ele falou no capítulo 10, de perseguições, de morte e tudo mais. Então, quem, pois, diante de todo esse cenário, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é esse tipo de confissão que eu quero ensinar hoje à noite. Veja que há duas possibilidades, Jesus falou, de você confessá-lo ou de você negá-lo. E de acordo com cada causa, confissão ou negação, vai ter um efeito. Se você o confessar aqui neste mundo, que você é um discípulo dele, mas se você o confessar que, como nós já estudamos, que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que veio, viveu para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Você já imaginou um dia, aquela multidão de pessoas, Jesus dissera assim, Deus, Pai, aquele lá é meu. Ele confessou o meu nome. Seu Alcides, pode vir aqui para cima. Puxa vida, coisa mais linda vai ser. Deus, aquele camarada lá também eu conheço. Ele me confessou e eu o confesso diante do Senhor. Vai ser lindo isso, mas vai ser triste também. Mas qual é a confissão das 3 maiores religiões do planeta? Eu quero dar essas informações para você que são muito importantes, principalmente para nós entendermos sobre missões, sobre a nossa missão, não só individual, mas como igreja. Você sabia que, isso é escandaloso, esse negócio que eu vou falar para vocês, os menores de 18 anos tampem os ouvidos. Vocês sabiam que os cristãos, eles contribuem com missões? É uma estatística missionária. Todo o dinheiro que é enviado para missionários, então isso faz parte de uma estatística. Então eles pegam o número de cristãos, o número de dinheiro que é enviado para missionários. Você sabia, eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir, que a média per capita de cada cristão que contribui para missões, principalmente para países que não são alcançados, 30 centavos. Você acredita nisso? Eu estava fazendo um levantamento da nossa igreja em termos de contribuições com missões. Não é o que eu desejo ainda. Eu oro por isso, a gente vai chegar no topo ainda. Mas nós contribuímos com 21% da nossa receita. Para mim isso é maravilhoso demais. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Nós estamos a caminho dessa jornada. Entendemos qual é o propósito que nós estamos aqui. Então, cada parte da sua
oferta, da sua contribuição, 21% de tudo aquilo que nós arrecadamos tem sido destinado a missões, e Deus tem sido fiel para conosco. Mas quais são as maiores religiões do mundo? São 3. Islamismo, os muçulmanos, né? O islamismo, judaísmo e o cristianismo. Estima-se que existam 1,6 bilhões de muçulmanos, e eles estão crescendo assim assustadoramente. Eles estão tomando conta da Europa. Os especialistas dizem que dentro de pouco tempo a Europa vai ser tomada pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Mas eu quero dar algumas informações interessantes. O Alcorão é como se fosse a Bíblia para os muçulmanos. Ela foi escrita em 23 anos por um homem chamado Maomé. Ele escreveu esse livro, ele não sabia ler nem escrever. Segundo a tradição lá islâmica, ele recebeu o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel disse para ele: leia. E o anjo forçou, não, leia e ensine. E aí então ele começou a ler. O Alcorão tem 114 capítulos e foi revelado para Maomé de 2 maneiras. Uma vez, quando ele estava em Meca, foram dados a ele 86, que eles chamam de capítulos ou suratas. E depois, quando ele esteve em Medina, 28 suratas. Então, qual é a profissão de fé? Ou qual é a declaração? Qual é a confissão que os islâmicos fazem acerca de Jesus? Eles dizem o seguinte: Alá é o único Deus. Jesus é um dos profetas de Alá, mas Maomé é o último e o maior dos profetas. E eles têm um credo que diz o seguinte: o credo deles, ou a confissão de fé deles é: eu atesto que não há divindade senão Alá, e que Maomé é o seu maior profeta. Então, eles nem colocam Jesus na confissão dele. Por que eu coloquei isso? Temos que orar pelos islâmicos. Quando eu fiz parte do seminário Palavra da Vida, nós tínhamos um grupo chamado PAI, Projeto Amigos de Ismael. Os islâmicos vêm de Ismael, é um dos filhos de Abraão. E nós orávamos para que Deus alcançasse esse povo. Então lembra disso, quando você achar que não tem nada para orar, lembra da palavra PAI, Projeto Amigos de Ismael. Ore, interceda por esse povo, para que o entendimento deles seja aberto para o Senhor Jesus. Judaísmo. São 13 milhões de judeus no mundo. A Bíblia deles é a Tanaká, que é o que nós temos no Velho Testamento. Eles também têm um credo, eles não acreditam que Jesus é o Messias deles. O credo deles está baseado lá em Deuteronômio 6,4, que diz o seguinte: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para os judeus, Jesus foi um impostor, e o pior deles, porque existiram muitos impostores, mas para eles Jesus foi o pior de todos, porque ele teve uma grande influência e tem influência até hoje na vida das pessoas. E a terceira grande religião é o cristianismo, com quase 2,5 bilhões de seguidores. Agora, temos que entender que uma boa parte desses são apenas seguidores verbais, não nasceram de novo. Mas para nós, cristãos, nós também acreditamos que existe um só Deus, mas diferente dos islâmicos e dos judeus. Porque nós cremos que somos monoteístas, cremos que há um só Deus, mas que coexiste e subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Cremos que o Senhor Jesus é tão Deus quanto o Pai, Ele é divino, tão quanto o Pai. Então, precisamos entender isso. Nós confessamos que Jesus é o Verbo de Deus, tá bom? Outra informação importante, para você ver, quando a gente às vezes briga por uma palavra, por uma doutrina, você fala: não, mas pastor, isso é tão simples. No século V, lá na Turquia, onde hoje é a Turquia, antigamente na Ásia Menor era Éfeso, houve um concílio. E o tema debatido era sobre Jesus. Se Jesus era Deus, se ele não era Deus, e houve um debate. E dois vocábulos foram discutidos por 2 patriarcas. Eles queriam atribuir a Maria como Theotokos. Theos, palavra grega que é Deus. Theotokos significa geradora de Deus, mãe de Deus. Ou Christotokos,
que seria mãe de Cristo. Houve todo um concílio, um debate, e venceu Theotokos. Realmente a assembleia que fez essa decisão, foi uma decisão na época sábia, mas olha, isso deu origem a uma oração. Santa Maria, Mãe de Deus. Porque se Maria é Theotokos, se ela é mãe de Deus, ela tem que ser divina também, uai. Está vendo como que uma palavrinha pode destruir tudo aquilo que você tenta. Por isso que muitas vezes a gente fica assim meio enjoado, porque a gente sabe que isso dá muito problema, tá? Mas para nós cristãos, Jesus é a figura central das Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento. Vai algumas páginas para frente, antes da gente chegar em Marcos, mas vai para frente em Lucas. Nós já estudamos isso, mas eu quero só trazer a nossa memória. Lembra daqueles dois, provavelmente um casal, o marido e sua esposa, estavam voltando para casa, lá em Lucas 24, e Jesus se põe no meio deles, começa a caminhar, há uma conversa, e Lucas 24, vai comigo lá para o versículo 25 e 27, para você ver comigo como o Velho Testamento fala sobre Jesus, como que as Escrituras falam sobre Jesus. Diz assim, olha, então os dois estão conversando, meio cabisbaixos, tristes, Jesus põe-se no meio deles, pergunta do que eles estão conversando, começa a ensiná-los, e no versículo 25, Jesus diz assim, então Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Moisés e os profetas aqui na linguagem de Jesus refere-se ao Velho Testamento, a Tanaká, a Bíblia dos judeus. Vai comigo alguns versículos para frente, no capítulo 24 ainda, 44, quando então ele se mostra para todos os discípulos. Lá no 44, Jesus diz assim, e disse-lhes, foi isto que eu lhes disse, lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Então olha essa expressão, lei de Moisés, profetas e salmos. É a Tanaká, é a Bíblia dos judeus. Essa é a divisão que está, mas se refere. Então, preste bem atenção. O Velho Testamento, está para cá, cadê o João? Hoje não veio, né? Eu estava ensinando para ele sobre a questão de passado e futuro. Então, sempre na sua mão esquerda, eu vou usar a minha direita para fazer o espelho aqui, mas sempre a sua mão esquerda se refere ao passado, e você é o ano zero. E sua mão direita, no caso a minha esquerda aqui, é o futuro. Mas olha, uma coisa importante nós entendermos que todo o Velho Testamento veio falando sobre Jesus, apontando para Jesus. O Novo Testamento, ele é a realidade daquilo que o Velho Testamento falava. O Velho Testamento apresentou Jesus em figuras. Aquele animalzinho que era morto, aquele cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, ele representava Jesus. Então, sombra no Velho Testamento, realidade no Novo Testamento. Por isso, todas essas questões, sábado, comida, tudo isso era figura. A realidade é Cristo Jesus. Ele é a essência de tudo aquilo que nós temos que crer. Agora, deixe-me mostrar uma coisa importante. Quem é o Messias de Israel? Até hoje os judeus esperam o Messias, aquele que vai vir e ser o libertador da nação de Israel. No ano de 1901, um alemão, um teólogo chamado Eida, ele disse que, na verdade, Jesus nunca chamou para si a identidade de Messias. E isso propagou porque, nossa vida, né? Quanta gente que quer ouvir isso, parece que soa aos ouvidos. Ele dizia o seguinte, que, na verdade, Jesus era um judeu comum, e que foi depois da sua morte, aí com essa invenção da igreja de que Jesus ressuscitou, é que surgiu essa ideia de que Jesus era o Messias.
onde ele tira essas ideias? Volta comigo agora, eu quero que você leia comigo, Marcos. Vou ler vários versículos, porque alguns irmãos também já me perguntaram por que Jesus nunca queria ser conhecido. Quando ele fez um milagre aqui, quando ele fez um milagre ali, lembra que ele sempre dizia, olha, Theo, vai embora para casa caladinha, não divulga isso para ninguém. Camilo, ó, curei vocês dois aí, você e o Luiz Fernando, mas não conta para ninguém. Mas por que não? Ele não queria ser reconhecido como Messias? Sim, mas preste bem atenção, nesse momento, a nação de Israel não estava preparada para entender que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles queriam um Messias político, eles queriam um Messias libertador, eles queriam um Messias que pegasse na espada e dissesse para César, sai daqui, e lutassem contra eles. Mas esse não era o propósito primeiro da vinda de Jesus. Ele veio como servo sofredor, que Isaías falou. Ele veio para dar sua vida em propiciação, em perdão pelos nossos pecados através da sua morte. Então, veja comigo, vamos caminhar aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 25. Jesus havia acabado de expulsar um demônio de um sujeito, e ele ficou livre, leve e solto. E aí no versículo 25, Jesus disse para o demônio, né, cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus, e o espírito saiu dele. Então veja, cale-se. Essa é uma ordem para que o nome de Jesus não fosse divulgado em Israel como Messias. Você vai entender isso melhor. Versículo 44. Jesus curou um leproso. A cura de um leproso era algo extraordinário, como nós vimos na semana passada, que só o Messias podia fazer. Versículo 41 diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Qual a advertência? Olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e ofereça para a sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, por que esse silêncio? Por que Jesus não queria ser reconhecido? Por causa disso. Naquele momento, o povo não estava preparado para entender a sua identidade. Capítulo 3, veja versículos 11 e 12 comigo. Sempre que os espíritos imundos viam Jesus, ou o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele, Jesus, lhes dava ordens severas, para que não dissessem quem ele era. É isso que às vezes a gente não entende, né? Mas por que não? Vai para o capítulo 5, versículo 43. 5:43. Veja, ele acabou de curar aquela menina, que o camarada foi atrás dele, Jesus entrou na casa, ressuscitou essa menina, a Talita, né? E aí no 43 diz assim, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, se nós formos caminhando em Lucas, nós vamos ver várias passagens que Jesus fez algum sinal, alguma cura, mas ele diz, olha, não conta isso para ninguém. É isso que esse alemão, Eida, disse ser o segredo messiânico. Ele diz, olha, na verdade Jesus sabia que ele não era o Messias. Isso foi invenção da igreja. Não. Jesus sabia que ele era o Messias. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Mas ele entendia que naquele momento Israel não estava preparado, nem os seus discípulos estavam preparados para ser reconhecido como Messias. O termo que Jesus mais gostava de usar sobre ele é Filho do Homem, que é um título de divindade também. Mas agora eu quero chamar você para ir para Mateus. Vai lá para Mateus, que é o nosso texto base, capítulo 16. Então vamos ver lá, a gente já estudou esse texto outras vezes, mas é muito importante voltar os nossos olhos para cá. Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, olha a primeira pergunta que ele faz, quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Qual é a opinião popular a meu respeito? O que está se comentando aí na cidade, nas esquinas, a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então havia uma consciência na nação de Israel que Jesus era alguém enviado por Deus. Ele era um profeta. Então não deixava dúvida isso. Mas essa não era a verdadeira identidade de Jesus. Ele era além disso. Por isso ele faz uma segunda pergunta, versículo 15. E vocês? Agora ele volta para os seus discípulos. Agora isso é importante, meus queridos. Faz 3 anos que Jesus está andando com os seus discípulos. Ele já fez muitos sinais na presença deles. E esses sinais tinham como objetivo apontar para a sua identidade, para a sua pessoa, para confirmar que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo. Então faz 3 anos que Jesus está com eles. E ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Por que Jesus lança sobre Pedro uma bênção? Quando no versículo 17 ele diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por que Pedro é bem-aventurado? Porque aos olhos de Jesus, Pedro é um homem feliz espiritualmente. Porque essa declaração, essa confissão que Pedro proferiu a respeito de Jesus, não veio como uma elucubração mental, não veio como um estudo. Veja o que Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque essa declaração, essa confissão, não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por pessoas humanas, mas por meu Pai que está nos céus. Então, é maravilhoso nós entendermos isso. Se você está aqui hoje à noite e você já fez essa confissão de que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, se você entende isso do fundo do seu coração, você também é uma pessoa feliz. Você também é uma pessoa bem-aventurada aos olhos de Deus. Agora, Jesus diz então para Pedro, olha, versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós cremos que esta pedra que ele vai edificar a sua igreja é ele, Jesus, o Filho de Deus. A igreja está edificada sobre ele. E ele diz o seguinte, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meus queridos, eu creio que é extremamente importante nós entendermos isso. O Zezé conta uma história, eu acho legal essa história que ele conta. Nem sei se ele se lembra dessa história. Ele fala de uma menina, uma jovem que era super ativa na igreja. Cantava no coro, dava aula na escola dominical, liderava a mocidade, ela era extremamente ativa. E um dia, essa jovem morreu. Chegou lá no céu, o anjo recepcionista a recebeu, a cumprimentou, e ela toda alegre, porque agora ele iria ver o Senhor Jesus. E ela diz assim, olha, procura meu nome aí nos registros. E deu o nome. E naquele computador avançado, né, o anjo digitou lá o nome dela. Não, seu nome não está aqui não. Mas como não? De novo. E o anjo botou o nome dela de novo lá no Google. Seu nome não está aqui não. E ela ficou indignada com aquilo. Falou, mas como não? Eu fiz tanta coisa por Jesus. Eu fiz tanta coisa por Jesus. Eu dei aula na escola dominical. Eu frequentei os cultos. Eu contribuía com as minhas ofertas. Eu fiz tanto por Jesus. Como que o meu nome não está aí? E o anjo olhou para ela com muito carinho e disse assim, pois é, você fez tanto por Jesus, mas não fez a coisa mais importante. Você nunca o confessou como seu Senhor e Salvador. Naquele momento, ela acordou do sono. Ela estava sonhando, tendo um pesadelo. E ela então se ajoelhou na sua
na beira da sua cama e fez uma oração. Ela entregou sua vida a Jesus. Meus queridos, para mim isso é a coisa mais simples e mais profunda da vida de uma pessoa que tem ouvido sobre Jesus. Porque essa é a grande realidade. Tem pessoas que passam sua vida toda na igreja, ouvindo ensinos e ouvindo a palavra, às vezes se tornam até pregadores, se tornam até professores de escola dominical, mas nunca receberam a Cristo como seu Salvador. Nunca foram regenerados, nunca foram transformados. E você diz assim, mas isso é possível, pastor? Sim. É onde muitas pessoas dizem, olha, perdeu a salvação. Nunca perdeu a salvação porque nunca foi salvo. São pessoas que acostumaram com a nossa verborragia evangélica. Acostumaram cantar, acostumaram a sua vida normal, mas nunca nasceram de novo. Jesus disse que a boca e o coração devem andar juntos. A boca fala daquilo que está cheio o coração. É causa e efeito. Se o meu coração tem realmente fé em Jesus, isso vai produzir uma confissão de fé. E nós vamos ser bem-aventurados, como Pedro. 1 João capítulo 2, vai algumas páginas para frente aí comigo. 1 João capítulo 2. Veja, João está escrevendo para pessoas como vocês, como nós, que temos conhecido a verdade. Lá no 21 ele diz assim, olha, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias, o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E aí ele faz uma exortação. Quanto a vocês, ele está nos contrastando com esse grupo de pessoas mentirosas que não têm uma confissão de fé sobre Jesus. Ele está dizendo, quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Confissão é algo muito importante. Vai uma página para frente, capítulo 4 aí comigo. 1 João capítulo 4. Versículo 13, ele diz assim, olha, sabemos que permanecemos nele, e ele permanece em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E João está dizendo assim, ele está se referindo agora ao grupo apostólico, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Volta algumas páginas comigo para trás. Romanos, capítulo 10, verso 9. Estão aí comigo? 10:9. Olha a questão de causa e efeito. Paulo está ensinando, dizendo o seguinte, olha, se você, veja a condição, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, o que significa isso? Confessar que Jesus é Senhor, é entender a identidade divina dele. Lembra que César era Senhor? César era considerado pelos os romanos como uma divindade. Por isso os romanos matavam os cristãos. Porque eles diziam, não, César não é Senhor, não é Quírios. Jesus é Quírios, Jesus é Senhor.
Então ele diz, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Confissão é muito importante. Se você ainda não fez essa confissão, eu digo para você, é urgente. Você pode dizer, Titão, mas eu frequento a igreja há 55 anos. Beleza. Mas você precisa fazer essa confissão. Jesus está, como ele se dirigiu aos seus discípulos. E vocês? O que vocês dizem de mim? Qual é a sua convicção de fé? Qual é a sua profissão de fé acerca de mim? Porque se essa confissão for verdadeira, a sua vida vai ser transformada para a glória de Deus. Se você não tem forças para mudar as coisas erradas da sua vida, é porque você ainda não se dispõe, ou não dispõe do Espírito Santo, que é dado a todo aquele que faz essa confissão. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Naquela assembleia que teve lá no 5º século em Éfeso, os cristãos daquela época escolheram aquela palavra que deu zica depois. Mas naquela época foi uma palavra importante. Maria, de fato, era Theotokos. Eles não estavam preocupados com Maria. Eles estavam preocupados com quem estava dentro da barriga da Maria. E eles disseram, aquele que está lá dentro é de fato Deus. Deus que se fez homem. O problema foi posterior. Mas olha a declaração de fé daquela assembleia. Eles redigiram um documento e disseram assim, olha, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Quais são essas duas naturezas? Divina e humana. Mas eles dizem, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A gente sabe que a população mundial hoje está em torno de 7 bilhões de pessoas. 42% da população mundial nunca ouviram falar sobre Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Nunca ouviram falar sobre Jesus. Isso dá quase 3 bilhões de pessoas. É chamado de povo não alcançado. Nós temos tido tanto privilégio. Nós temos Bíblias em diversas versões, mas não lemos as nossas Bíblias. Na China, o irmão André conta para nós que às vezes uma Bíblia ela era rasgada em páginas e distribuída entre os membros da igreja. E aí alguém lia aquela página, memorizava, passava para o outro, pegava outro, porque eles não tinham Bíblias. Tem pessoas que têm dificuldade de ler o nosso devocional diário. São ferramentas que a gente dá para vocês, para a gente ir amadurecendo a nossa fé. Para a gente ir aprendendo. A gente gasta tempo com tantas coisas, mas esquece do principal. A gente faz tantas coisas para Deus,
Mas lembra daquela jovem? Mas esqueceu do principal. Ela não confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Se você confessar, é uma promessa. Se você confessar com sua boca Jesus, que Ele é o Messias, o Filho de Deus, você terá a vida eterna. E quem tem a vida eterna, dispõe-se do Espírito Santo de Deus para viver uma vida de vitórias sobre a carne, sobre o pecado. Não uma vida de perfeição. Mas nós podemos nos ajoelhar e dizer: Deus, me ajuda a vencer esta batalha, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a dar um testemunho digno de um Deus tão grande como é o Senhor. Por último, quero desafiar você, porque Jesus, abre sua Bíblia comigo para Daniel, o último texto da Bíblia. Porque Jesus, quando Ele perdoou pecados, Ele disse: olha, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Quando Ele curou no sábado, Ele disse: olha, o Filho do Homem tem autoridade, porque Ele é Senhor do sábado. E eu quero ler esse último texto com você, porque esse título que Jesus tomava para si, ele é muito importante nós entendermos. Daniel capítulo 7, ele teve um sonho de alguns animais que representam as nações. Mas de repente, lá no capítulo 8, capítulo 7, verso 8, e nós estamos terminando. Enquanto eu, diz Daniel, considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Chifres aqui no capítulo referem-se a pessoas que têm autoridade, são reis. E nós entendemos que esse pequeno chifre é o anticristo, aquele que ainda vai vir nesse mundo e vai se opor a tudo que é Deus. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, diz Daniel, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Nós entendemos que esse ancião é o Deus Pai. Versículo 10 diz: de diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Se você correr depois na sua casa, lá em Apocalipse 20, você vai ver João escrevendo sobre isso. Que foram colocados tronos, livros foram abertos e foram julgados um por um. Versículo 11 ele diz: continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse ser celestial que Daniel viu? E ele não sabe descrever quem, mas ele diz: eu vi alguém semelhante a um filho do homem. É o Senhor Jesus. Antes dele se fazer homem, ele vai, junto com o Pai, tomar posse do reino dele. E todas as pessoas vão ter que dobrar os seus joelhos e reconhecer que Ele é Senhor. Nós não precisamos ser forçados. Se nós o fizermos de todo o nosso coração, se nós o fizermos em atitude de adoração, reconhecendo que Ele é Deus, que se fez carne, que Ele é o Cristo, o Messias, que veio para morrer no nosso lugar.
Mas graças a Deus que Ele está vivo, porque Ele venceu a morte. É por isso que nós podemos cantar para Ele. Baixa a sua cabeça.